E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter as primeiras impressões desse projetor aqui, o Humble Xiaomi T2 Max, um projetor Full HD com sistema operacional. Estou bem curioso para dar uma olhada aqui nesse projetor. A gente já fez no canal aqui vídeo de vários projetores de várias marcas diferentes. Se você é novo, pode se inscrever, dar uma olhadinha, você vai encontrar vários vídeos. E hoje é o primeiro vídeo no canal aí com as primeiras impressões desse projetor da Xiaomi. Esperamos que gostem, então vamos nessa. Então pessoal, estamos aí com o projetor da Xiaomi já ligado, sendo projetado na parede. A gente testou mais ou menos aí por 1 hora o projetor e eu vou comentar rapidamente aqui o que eu achei do projetor, as nossas primeiras impressões. Vou começar falando aqui os pontos positivos do projetor e vou encerrar com os pontos menos positivos, digamos assim. O primeiro ponto positivo que eu gostaria de ressaltar nesse projetor é o foco dele, galera. O foco desse projetor é um foco muito bom e aliado ao fato de que é um projetor Full HD, deixa a imagem bastante definida aí na parede, como vocês estão vendo. Então é uma imagem bem definida, é um projetor Full HD com um foco muito bom. Então as nossas primeiras impressões em relação a esse ponto da imagem é bastante positivo. Queria ressaltar que a gente está vendo esse vídeo diretamente do YouTube, que está instalado no sistema operacional desse projetor. Então é bom lembrar que é um projetor com sistema operacional, então a gente não precisa necessariamente conectar um videogame, um notebook, um Fire TV, nada do tipo. A gente está testando aí pelo próprio sistema operacional e está funcionando muito bem, tá? Eu acho até que é um ponto positivo, porque a gente já testou aqui no canal outros projetores com sistemas operacionais e normalmente a internet ficava travando, às vezes demorava para carregar, e aqui isso não está acontecendo, tá? O YouTube está carregando extremamente rápido, nenhum vídeo assim demorou para carregar, então também é um ponto positivo. Inclusive, já que eu falei aí um pouco sobre o sistema operacional, vou mostrar ele rapidamente aqui para vocês. Então esse aí é o sistema operacional, daqui a pouco eu vou colocar mais algumas imagens para vocês darem uma olhada, porque tem outras coisas para comentar em relação à imagem. Mas aqui está o sistema operacional, é um sistema operacional simples. Como eu falei, é primeiras impressões, tá pessoal? Então o que a gente testou aqui no sistema operacional foi as configurações e o YouTube. Basicamente foi isso que a gente testou. Queria mostrar rapidamente para vocês só esse ajuste aqui de configuração, para mostrar para vocês como é que funciona. Ó, aqui ó. Aqui eu posso dar uma mexida no zoom do projetor. Cada uma dessas configurações aqui dá uma mexida no zoom, né? Caso o projetor esteja meio torto. Só que o que eu acho mais interessante é esse aqui de cima, pessoal. Porque aqui ó, a gente consegue ajustar, não sei se vai dar para perceber no vídeo. Acho que vai, ó. Dá para mexer centímetro por centímetro, fazendo com que a imagem fique aí bem retinha na parede. Alguns projetores têm esse ajuste diretamente no projetor em si, esse aqui tem no sistema operacional, e sinceramente eu prefiro dessa forma. Mas enfim, vamos lá, voltar agora para qualidade de imagem, que eu acho que é mais relevante agora. Eu até vou clicar aqui, galera, ó, diretamente no YouTube, só para vocês verem mais ou menos o tempo que demora para carregar. Cliquei no YouTube, daí aparece o símbolo do YouTube. Vamos esperar carregar. Pam, pam, pam. E pronto, está carregado. Demorou um tempinho ali, mas no geral foi bem rápido, melhor que a média de outros projetores que a gente testa aqui no canal. Antes de falar sobre outras características da imagem em si, um ponto que eu também acho interessante de estar mencionando é o som do projetor, a qualidade do áudio dele, e eu fiquei bem satisfeito, tá? Como vocês viram ali no começo do vídeo, ou lá no vídeo do unboxing, é um projetor que não é muito grande, é um projetor bem pequenininho, portátil, e levando isso em consideração, ele tem uma qualidade de áudio aí bem aceitável, tá? Eu fiquei bem satisfeito. Ele consegue aí criar um clima de imersão na sua casa, então se você não for muito exigente, talvez o som do projetor já dê conta do recado. Se você for muito exigente, talvez não, mas eu acredito que para a maioria do público aí, especialmente levando em consideração o tamanho do projetor, ele faz um trabalho bem interessante. Outro ponto que eu acho interessante de estar mencionando é sobre o ruído que o projetor faz, e é um ruído baixo, não acho que vai ser nenhum tipo de incômodo, até acho que ele faz um ruído menor do que a média de outros projetores do mesmo tamanho, isso é bom. A gente testou mais ou menos por 1 hora, então não dá para avaliar muito bem ainda se ele esquenta muito ou não, mas a princípio nenhum problema em relação a isso. Outro ponto que eu achei interessante é que esse projetor parece que não tem muito por onde a poeira entrar dentro do projetor. A gente já testou alguns projetores no canal, por exemplo, onde tem várias entradas por onde a poeira pode entrar, o que não parece ser o caso desse projetor aqui. Ele parece ser mais protegido, digamos assim, então parece ser melhor em relação a isso, tem menos chance de entrar poeira.
Então, antes de ir para os pontos menos positivos, só queria fazer um resumo rápido aqui dos positivos. O foco do projetor é muito bom e, aliado ao fato de ser um projetor Full HD, deixa a imagem ainda melhor, como vocês estão vendo. O projetor também tem um áudio que é muito bom, levando em consideração o tamanho do projetor. Também fiquei bem satisfeito em relação a isso. Como eu mostrei anteriormente ali, dá para fazer aqueles ajustes centímetro por centímetro para a imagem ficar bem retinha na parede. A internet está funcionando super bem no projetor, o que é um ponto positivo também. Pelo menos no YouTube, que é o único aplicativo que a gente testou até o momento, está funcionando sem nenhum problema. Então, em relação a esses são os pontos mais positivos dessa primeira hora de teste. Antes de entrar nos pontos então não tão positivos assim, lembrando que o link vai estar aqui embaixo para vocês estarem conferindo o preço do projetor e também caso tenham ficado aí interessados em comprar, então o link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram dar uma olhadinha. Então vamos lá. Acabei de falar os pontos positivos, vamos agora para esses que não são tão positivos assim, que não chegam a ser necessariamente ruins, tá? Só que são coisinhas que eu acho que poderiam ser melhor. Primeiro ponto, não sei se dá para ficar, não sei se isso fica claro no vídeo, só que o brilho do projetor em si não é tão forte quanto outros projetores que a gente já testou aqui no canal. Então esse é um ponto que eu acho importante de levar em consideração. Então se você for usar o projetor, por exemplo, em um ambiente com luz entrando, muita luz especialmente, provavelmente a qualidade aí não vai ficar tão interessante assim, mas é só um ponto, eu acho que poderia ser um pouco mais brilhante. Outro ponto que eu acho que é interessante a gente estar levando em consideração é o seguinte: esse projetor ele não deixa, pelo menos nos nossos testes iniciais aqui, ele não deixa a gente mexer na qualidade de imagem, aumentar o brilho, diminuir o brilho, aumentar, diminuir o contraste, esse tipo de coisa. Então, infelizmente, eu acho que é um ponto negativo. Entretanto, pelos testes que a gente fez aqui, se a gente conectar algum dispositivo no HDMI dele, como um notebook, um Fire TV, um videogame, um Chromecast, daí sim a gente vai conseguir mexer na qualidade de imagem do sistema operacional. Mas quando a gente está assistindo pelo próprio sistema operacional, que é como a gente está fazendo agora, infelizmente parece que não dá para mexer. Quem viu o vídeo lá de análise do VP9, que é outro projetor, é basicamente a mesma coisa essa questão. A gente até pode ligar e desligar a luz aqui rapidamente, só para vocês verem, né? Já que eu falei da questão da luz, podemos ligar. Agora a gente está com uma luz que não é muito forte, está ligada. Ainda dá para continuar vendo, porque a luz não é tão forte assim. Agora a gente vai ligar uma luz que é bem mais forte, tá? A gente ligou a luz e, como vocês podem ver, já fica mais difícil de visualizar a imagem. E leve em consideração que é uma imagem bem colorida, tá? Com cores mais vibrantes e ainda assim já perde bastante visibilidade, digamos assim. Durante um filme onde a imagem varia mais entre claro e escuro, a coisa pode ser um pouquinho pior nesse sentido. Próximo ponto que eu acho que é interessante de mencionar, galera, é o seguinte. Isso é uma coisa que eu estava bem curioso em relação a esse projetor. Pelo menos até agora, todos os projetores que a gente testou aqui no canal com sistemas operacionais, que é o caso desse projetor que tem um sistema operacional, às vezes quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, ou jogando um jogo de videogame, né? No caso a gente não testou um jogo de videogame ainda, mas pelo menos pelas imagens que a gente está vendo, se você for uma pessoa muito detalhista, você vai perceber às vezes que dá algumas pequenas travadinhas, sabe, na imagem, como se ela não estivesse reproduzindo todas as taxas de quadros por segundo que deveria reproduzir. Não sei até que ponto isso dá para perceber aí no vídeo, só que especialmente nessa imagem que está passando agora, mais lateralmente, digamos assim, dá para perceber que dá umas leves travadinhas de vez em quando. Eu acredito que a maioria das pessoas não vai perceber isso, tá? Entretanto, para pessoas mais detalhistas, eu acho que é um ponto a ser considerado. O próximo ponto que eu queria mostrar para vocês, galera, é em relação ao nível de preto do projetor, que eu acho que também vale a pena mostrar rapidamente para vocês. Cliquei ali no vídeo, vamos esperar carregar. Como vocês viram, foi um carregamento rápido, não teve nenhum corte. Bem, vamos lá. Nessas cenas escuras o celular tende a distorcer um pouco a qualidade de imagem, então confie mais no que eu estou falando, tá? A gente já testou vários projetores aqui no canal e esse vídeo é bem interessante porque a gente tem um pontinho branco e no fundo a gente tem uma imagem que seria, em tese, 100% preta. Entretanto, como vocês conseguem ver aí no vídeo, ela tem uma tonalidade meio que acinzentada. Se aproxima mais de um cinza do que de preto, para ser sincero. Ou seja, o nível de preto desse projetor não é tão bom quanto outros projetores que a gente testou aqui no canal. Na imagem que vocês estão vendo, pode parecer que o meio está com uma tonalidade meio esverdeada ou com um brilho um pouco diferente. Vendo ao vivo não tem isso, tá? O positivo, pelo menos, é que o preto é bem uniforme. Eu sei que na câmera não parece,
mas o preto ele é bem uniforme, o brilho é bem distribuído. O problema mesmo é que o preto não é tão preto assim, sabe? Poderia ser um pouco mais preto, pelo menos comparado a outros projetores aqui do canal. E quando a gente tem um projetor onde o preto não é tão preto e o brilho não é tão forte, como é o caso desse projetor aqui, pelo menos, isso acaba afetando um pouco a qualidade de contraste geral do projetor. Não que seja ruim, mas também não é um dos melhores que a gente testou aqui no canal, pelo menos. Coloquei aqui um outro vídeo, vocês viram ali que carregou bem rápido o vídeo, sem nenhum tipo de travamento, como eu falei, é um ponto bastante positivo à internet. Então, se fosse para fazer um resumo geral de tudo que eu falei aqui, é um projetor Full HD que tem um bom foco, como eu falei, o que dá um aspecto muito bonito para a imagem. Entretanto, o contraste em si do projetor poderia sim ser um pouco melhor, assim como as cores que poderiam ser mais vivas. De forma geral, o projetor é um bom projetor, eu diria, especialmente levando em consideração o preço dele, tá? Eu fiz algumas comparações aqui de outros projetores Full HD que a gente já testou, mas geralmente os outros projetores que a gente já testou aqui no canal costumam aí ser uns 500 reais, 400, 300 reais mais caros. Então, dos projetores Full HD que a gente testou até o momento, esse é um dos mais baratos, eu acho que tem que levar isso em consideração também. Vocês estão vendo aí mais um pouco das imagens preta. Na câmera que vocês estão vendo, o preto até parece ser um pouco mais preto, mas enfim, eu acho que dá para ter uma ideia bem clara do que eu falei ali em relação ao nível de preto anteriormente. Enfim, pessoal, lembrando que aqui embaixo vai estar o link para vocês estarem comprando o projetor ou vendo o preço deles, caso vocês estejam curiosos. Se vocês quiserem ver uma análise desse projetor ou uma comparação com outros projetores, deixe aqui embaixo no campo da descrição, de comentários, desculpa. E lembrando que esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, tá, pessoal? Isso aqui não foi uma análise batendo o martelo, foi as nossas primeiras impressões, levando em conta que foi a primeira hora de uso aí do projetor. Esperamos que vocês tenham gostado, falando coisas positivas, negativas, e é isso aí. Se você é novo no canal, também não se esqueça de se inscrever. É isso aí, valeu, falou e até a próxima.